E aí, pessoal, belezinha? Bom, na aula de hoje eu gostaria de falar sobre um assunto incrível, fascinante, que para mim representa uma grande sacada perceptiva da espécie humana em relação aos fenômenos que acontecem no nosso mundo e que nos currículos acadêmicos é conhecida como a primeira lei da termodinâmica. Na aula de hoje o objetivo é fazer uma introdução a uma série de conceitos vinculados a essa lei, ou seja, definir várias questões para que nas aulas subsequentes a gente possa é, usar a primeira lei para fins de quantificação de quantidades físicas de interesse, principalmente para os alunos de engenharia, tá? Então a aula de hoje é uma aula meio que filosófica, na qual eu vou definir vários conceitos, né? Um dos meus filósofos prediletos, assim, que eu sempre cito nas minhas aulas, o Nietzsche, era um cara que tinha um apreço enorme pelas palavras, né? E para o Nietzsche, o que eu sinto assim na filosofia dele era que nesse esforço de tentar definir as palavras para além do senso comum, né, que a gente estaria acostumado a usar para se referir aos objetos do mundo, ele acabava tendo alguns insights muito relevantes a respeito da natureza do mundo. Então, assim, eu acredito fortemente que quando você se propõe a fazer um esforço real para definir com profundidade alguns conceitos, tentando transcender as definições do dicionário ou o uso do senso comum daquela palavra, você acaba ganhando alguma coisa nesse processo. Então a gente vai definir vários conceitos relevantes aqui na aula de hoje, vinculados à primeira lei da termodinâmica. Deixa eu colocar um pouquinho maior aqui na tela, porque eu acho que está pequeno esse título. Vamos ver se de repente... Acho que assim está um pouquinho melhor. E vamos colocar isso aqui mais no centro, né? Porque tudo na aula de hoje vai estar associado à primeira lei da termodinâmica. Bom, só para a gente ter uma noção assim, histórica, essa lei ela foi formulada em 1850, meio que simultaneamente por dois estudiosos da época, o Clausius e o Rankine. Esses caras aparecem assim como grandes termodinamicistas em várias ideias e teorias relevantes abordadas pela termodinâmica. Os alunos de engenharia mecânica, né, eles vão ver esses nomes tanto em disciplinas de termodinâmica quanto de máquinas térmicas, tá? Então a gente tem Clausius como um dos caras que formula um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica, que eu pretendo fazer um vídeo sobre ela no futuro, porque é uma lei absolutamente fascinante, de grande profundidade filosófica. E a gente tem também o Rankine como um cara que não só propôs um modelo teórico para que a gente conseguisse entender o funcionamento de turbinas a vapor. A gente tem o ciclo Rankine de turbinas a vapor, como também a gente tem uma escala de temperatura que é batizada com o nome dele, a escala Rankine, que não é muito utilizada, mas é uma homenagem a um cara que foi um grande termodinamicista e foi um dos caras que formulou em palavras aquilo que hoje a gente conhece como primeira lei. Rigorosamente, a primeira lei ela é uma construção intelectual, assim, vamos colocar assim, né? Ela tenta definir em palavras, vamos pôr assim, um resumo daquilo que vários cientistas ao longo de vários séculos perceberam sobre a natureza dos processos físicos no nosso universo. Então ela é bastante forte, assim, por isso ganha o nome de lei, né? E ela rege, de fato, tudo que existe no universo. É uma lei de grande profundidade conceitual. E essa lei, para a gente começar aqui a aula de hoje, deixa eu afastar o meu teclado e puxar minha mesinha digitalizadora. Ela relaciona três conceitos fundamentais numa única equação, num único discurso, né? Quais são os conceitos que a gente vai relacionar vinculados à primeira lei? O primeiro conceito que ela vai abordar é a ideia de energia. Então, energia vai ser um assunto que ela vai abordar. O outro conceito que ela vai linkar é o conceito de trabalho. E a gente vai aqui definir energia, trabalho e o último conceito, também bastante importante, calor.
Então ela relaciona energia, trabalho e calor, que são três coisas difíceis de serem definidas, né? Eu eventualmente proponho com os meus alunos, nas minhas aulas presenciais, algumas atividades assim de tentativa de definição de conceitos, né? E eu percebo que nessas atividades a gente acaba tendo vários insights interessantes a respeito de coisas que a gente costuma achar que já sabe, e quando você vai definir mesmo, você fala, ixi, velho, acho que eu não sei direito isso daí. Então o processo de definição é muito importante. Eu queria apresentar aqui primeiro uma definição, ou duas definições melhor, que eu acho bem interessantes a respeito de energia. E são definições que você não vai encontrar em nenhum dicionário, porque as que eu vou apresentar aqui eu construí junto com os meus alunos em sala de aula, né? Então eu vou aqui dar um Ctrl+C, Ctrl+V em duas definições que eu acho muito legais de energia. Eu vou deixar, eu acho que essa tela aqui para a gente definir energia. Na tela subsequente a gente fala de trabalho e na próxima de calor. Depois a gente relaciona energia, calor e trabalho por uma perspectiva da primeira lei da termodinâmica, beleza? Então vamos pegar aqui algumas definições de energia, tá? Eu tenho aqui algumas que eu já tinha escrito já antes, que alguns alunos definiram comigo em atividades de outros semestres. Então deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, pôr uma letrinha menor, porque eu acho que vai ficar muito grande. Vamos pôr uma letra, de repente, sei lá, 11, e colocar aqui uma definição. Seria interessante se ele fizesse uma quebra de linha, né? Se ele não fizer, eu vou ter que fazer manualmente. Não me importa, eu faço isso, dou alguns Enter aqui. Vamos lá. Seria mais interessante se ele fizesse isso automaticamente. Como ele não fez, a gente tem essa definição aqui que eu vou ler e a gente vai interpretar. Essa definição aqui de energia, ela apareceu, ela pintou assim, semestre passado, quando eu ministrava uma disciplina de tópicos especiais em mecânica dos fluidos. E aí teve um dia que eu peguei e falei, vou dar uma aula diferente, levei os meninos para debaixo de uma árvore e a gente ficou lá num esquema socrático tentando definir conceitos. E aí um aluno escreveu isso. Escreveu o seguinte: energia consiste em uma grandeza física que flui a fim de restaurar um equilíbrio perdido após a ocorrência de um distúrbio. Então a gente entende a princípio a energia como algo que se manifesta visando recuperar um estado de equilíbrio perdido, tá? Ela se manifesta nas escalas macro e micro da matéria, está sempre vinculada a um processo de busca por um equilíbrio perdido, onde atua de forma unidirecional, não podendo nunca ser criada ou perdida. Ele está já aqui colocando algumas coisas que a primeira lei vai nos falar, e somente transformada para outra forma de classificação da mesma. Apesar de quantificada por nós, não se pode interpretar as múltiplas facetas da energia atuando tanto no caráter dos primórdios universais quanto a tudo o que sentimos e pensamos. Ele foi longe, esse meu aluno, né? Deu uma brisada aqui metafísica que eu achei super interessante. Então já relaciona a energia como uma fonte aí que inclusive é responsável pelos nossos pensamentos e sentimentos. A energia é a grande responsável por misturar e conectar a causa e o efeito dos fenômenos naturais do universo, como a cinemática e a dinâmica da matéria. Então aqui ele faz menção ao link dessa coisa que eu não sei a princípio o que é, estou tentando definir e chamo de energia, com outras áreas da física na qual ela vai se manifestar ali para reger alguns processos físicos. Ela fundamenta a base necessária para equilibrar todo e qualquer distúrbio gerado no espaço-tempo. Então essa definição desse meu aluno, né, que pintou o semestre passado, ele focou muito na ideia da energia como algo que surge visando tentar recuperar um estado de equilíbrio, tá? Eu acho que a gente pode aprofundar um pouco mais essa definição. Então eu queria aqui apresentar uma outra definição que pintou também, de um aluno meu, esse semestre inclusive, no mesmo modelo de uma aula socrática embaixo de uma árvore, no qual fomos definir conceitos vinculados à energia. Puxar uma setinha para cá e vou aqui abaixar isso daqui e fazer meu Ctrl+C, Ctrl+V. Uma letrinha um pouquinho menor, que eu acho que está muito grande essa daqui, para a gente colocar aqui a definição desse outro colega. Definição 2.
Essa definição ela pintou num curso de transporte de calor e massa que eu estou ministrando aqui na Universidade de Brasília. E aí um aluno... Foi interessante esse dia, porque a gente basicamente chegou e eu fiz um brainstorming rápido com a turma, no qual eu falei, digam palavras que venham à cabeça de vocês, sem pensar muito, quando vocês pensam em energia. E aí pintaram algumas palavras, né? Pintou capacidade de mudança, poder, essência do universo, brotou essa palavra nesse brainstorm. Eu não lembro agora as outras palavras, assim, acho que grandeza física, talvez, não sei. E aí o desafio era, escreva um texto coeso, com início, meio, fim, bem estruturado, definindo energia, usando as suas próprias palavras, mas necessariamente usando todas as palavras que os alunos sugeriram nesse brainstorm inicial. Esse era o desafio. E aí um moleque me falou o seguinte, e eu adorei a definição desse cara, velho, desse meu aluno. Deixa eu só dar uns meus enter aqui, porque aparentemente esse programinha não está fazendo isso automaticamente. Então a gente faz isso aqui rapidamente. 1, 2, 3. Daqui a pouquinho a gente já vai ter tudo definido aqui. Pronto. E aí esse aluno escreveu o seguinte. No início do século XX, diversas teorias e descobertas relacionadas ao funcionamento do nosso universo, desde a física quântica até as teorias relativistas de Einstein, começaram a surgir e mudar nossa forma de enxergar as coisas. Começou já, né, apresentando uma introdução assim histórica, né, vinculada a esse vocábulo energia. Entre as várias grandezas físicas envolvidas, uma se destacava, a energia. Qualquer estudo da física que envolve o nosso mundo aborda ela. Ela se encontra no movimento dos corpos, energia tem a ver com o movimento de fato, nas interações subatômicas, ela surge nessa escala micro, e no funcionamento das órbitas dos planetas. Ela vai da quântica à cosmologia, ela está em tudo. Até a própria massa é um condensado de energia, né? E aí que ele faz uma menção àquela famosa equação do Einstein, que a gente pode, inclusive, para deixar a aula mais bonita, colocar aqui, né, aquela equação, que é a equação que mais foi pichada em muros da história, assim, a equação física mais popular. Quando ele fala que a própria massa é um condensado de energia, eu posso até sublinhar isso daqui, porque eu acho interessante essa afirmação. Até a própria massa é um condensado de energia. O que ele está se referindo aqui é aquela famosa equação na qual a energia é igual a massa que multiplica a velocidade da luz ao quadrado, né? Então a massa é um condensado de energia contida, né? E quando ela pode realmente se manifestar, a gente tem fenômenos absolutamente grandiosos nas quais pequenas massas geram grandes quantidades de liberação de energia, né? O que a gente usa, por exemplo, para fazer energia nuclear, bomba atômica, assim. Uma massa pequena que vai multiplicar uma constante física gigantesca, que é a velocidade da luz ao quadrado. Isso vai dar a quantidade de energia contida numa massa, que aqui esse meu aluno interpreta como um condensado de energia. Pois bem, em seguida ele fala, podemos dizer que ela é a essência do universo. Eu gostei, assim, achei ousado e gostei, né, dessa definição. Ela tem o poder e a capacidade de fazer a mudança dos estados da natureza, dos corpos, dos astros e do próprio tempo. Profundo, moleque, velho. Costumo associá-la a um axioma. Eu achei massa essa frase, né? Assim, um moleque, assim, aluno de graduação, jovem, 20 anos de idade, costumo associá-la a um axioma. Achei, assim, interessante a escolha de palavras que ele usou aqui para isso. Ela é o que há antes de tudo, existe por si só e penetra tudo. Ela é onipresente. A própria teoria do Big Bang afirma que a origem do universo foi uma explosão de energia. Então, se Deus existe, ele é energia. Eu achei essa definição maravilhosa desse meu aluno, fiquei muito orgulhoso, muito feliz por ela ter pintado assim nessa aula, né? Pois bem, assim, depois de ter apresentado essas possíveis definições iniciais daquilo que a gente chama de energia, né? O que a gente pode concluir a respeito desse vocábulo, né? Eu entendo a energia como uma potencialidade que pode ou não se manifestar, né? Então, assim, até do ponto de vista metafísico, né, essa potencialidade contida de energia numa singularidade, né, em algum ponto,
né, que a gente define como sendo o Big Bang, que é um ponto de separação entre a física e a metafísica, na minha concepção, ela existia antes como uma potencialidade. Quando ela passa a se manifestar, surge o universo, o espaço e o tempo. Então a energia, a princípio, é uma potencialidade. Uma potencialidade de quê? De gerar algum tipo de mudança, né? E esse tipo de mudança vai ser gerado em função dos processos físicos que vão ser responsáveis por manifestar esse fluxo energético que vai, no nosso universo, tentar restaurar algum estado possível de um equilíbrio perdido. Então, seria mais ou menos assim como eu entendo a energia, né? É claro que se a gente pede para cada pessoa no mundo definir isso daí, cada uma vai falar um conjunto diferente de palavras, né? E eu sinto que as definições, em certo sentido, elas são fechadas quando elas atendem aos anseios estéticos da racionalidade humana. Então, assim, quando eu me sinto confortável, né, como um ser racional, ao ler um conjunto de palavras que visa descrever um objeto ou uma abstração do mundo sensível, eu falo que aquilo está definido, né? Então, assim, a princípio seriam essas as definições de energia, uma potencialidade que de fato armazena em si uma capacidade de realizar mudanças no espaço e no tempo, que vai surgir naturalmente sempre que algum estado de equilíbrio for perdido e ela flui no sentido de tentar restaurar esse estado de equilíbrio. Seria uma primeira definição de energia. Pois bem, a primeira lei, ela diz respeito à energia, mas ela também relaciona, né, essa quantidade física com outras grandezas, né, que eu chamo aqui de calor e trabalho. Então agora a gente pode tentar definir a nossa próxima grandeza física, que vai surgir na primeira lei da termodinâmica, chamada trabalho. Então vamos tentar definir trabalho aqui. E aí eu peguei umas definições assim bem simples do Wikipedia mesmo, né, sobre trabalho, e vou colar aqui uma que eu encontrei, tá? Deixa eu pegar meu mouse, porque essa canetinha não é legal para você selecionar trechos inteiros. Então, trabalho aqui, eu acho que a gente pode pôr uma letra um pouco maior para poder falar de trabalho. Vamos escrever aqui trabalho, tentar definir isso daqui. Tem várias formas de trabalho e eu queria abordar aqui as principais delas num contexto de engenharia. Vamos pôr uma letra aqui um pouco menor agora. Vou aqui, mas tá bom. E vamos colar aqui uma definição que eu encontrei simples no Wikipedia, que a princípio vai ser suficiente para a gente poder construir alguma coisa de relevante a respeito dessa grandeza física chamada trabalho. Então, né, trabalho para a gente a princípio seria uma grandeza física, né, que se define como produto da magnitude de uma força e a distância percorrida pelo ponto de aplicação da força na direção desta. Eu acho, assim, fazendo uma crítica, né, construtiva, essa definição pobre, superficial, pouquíssimo profunda, assim, a definição de trabalho dessa maneira, assim, né? Isso é o que você está acostumado a ver já em livro de física, assim, desde muito tempo, assim, né? É aquela coisa de definir força por uma perspectiva de uma lei, como a segunda lei de Newton, e falar que força é igual a massa vezes aceleração. Foda-se. Não diz muita coisa, né? Não te desperta nenhum insight profundo sobre a natureza física daquilo que eu chamo de força. Eu sinto que essa definição de trabalho, em certo sentido, vai na mesma linha, né? Uma coisa importante daqui para os alunos de engenharia, né, que eu já posso destacar, é o fato de que existe uma unidade de medida no sistema internacional para trabalho, que também serve para energia, que também serve para calor, que é o Joule, tá? Então isso aqui é uma informação técnica importante, mas assim, eu sinto que seria interessante fazer um esforço melhor para definir trabalho aqui, né? Então como é que a gente poderia definir trabalho de uma maneira um pouco mais profunda, assim? Tentar fazer isso de uma maneira improvisativa aqui agora, assim, né? Então esse daqui, ó, seria a definição do famoso Wikipedia.
Minha letra está parecendo uma letra de quinta série aqui, mas eu não estou mais preocupado com isso, eu já desapeguei desse perfeccionismo. Então vamos tentar fazer uma definição nossa aqui de improviso sobre trabalho. Quando a gente pensa em trabalho, o que vem à nossa mente? Trabalho geralmente é um vocábulo que você usa para se referir a uma atividade produtiva, que visa um certo dispêndio de energia para a realização de uma determinada finalidade ou propósito. Essa seria a definição coloquial de trabalho no sentido não termodinâmico da coisa, no sentido popular. Hoje eu vou ao trabalho, então eu vou sair de casa, vou para algum lugar para gastar minha energia psicológica, minha energia metabólica, para poder ativar as minhas sinapses ali na execução de uma certa tarefa. Na verdade, a palavra energia vem de ergos, que é um vocábulo grego que se refere, na verdade, a trabalho. Porque o ser humano, o sapiens, ele é um ser laboral, ele trabalha, ele se movimenta, ele faz coisas ao longo do tempo, movendo objetos no espaço para realizar alguma atividade, uma tarefa. Eu costumo pensar em trabalho da seguinte maneira, aí agora eu vou fazer o meu fluxo improvisativo aqui de definir como eu gostaria de definir trabalho. E a gente vai tentar comparar essas definições e construir algo de interessante em cima delas. Então, eu poderia falar o seguinte: trabalho consiste numa forma de manifestação física ao longo do tempo, de um fluxo energético associado ao movimento. Também não vou ficar complicando muito não. Então, trabalho é uma das formas que a energia encontra para se manifestar no tempo. Perfeito? Lembrem-se, eu defini aqui a energia como uma potencialidade, que pode ou não se manifestar. Quando ela se manifesta ao longo do tempo, estando vinculada ao movimento, eu chamo isso de trabalho. Eu até poderia colocar aqui movimento de corpos materiais, para ficar uma definição um pouco mais formal. Tá? Isso não vai contra a definição que está aqui em cima, que define o trabalho como um produto de uma força por uma distância. Do ponto de vista físico, ou matemático, melhor dizendo assim, a gente vai definir trabalho, deixa eu colocar aqui a minha canetinha, usando a letra W, e esse cara vai ser igual a uma integral entre um estado 1 e um estado 2, ao longo de um caminho, do produto de uma força, e eu vou usar esse símbolo aqui embaixo para falar que esse cara é um vetor, e escalar um elemento diferencial de deslocamento. Então, força escalar ds. Se eu tenho um processo no qual a minha força aplicada não varia ao longo do deslocamento, então, assim, se eu estou num contexto no qual a força que eu aplico para mover um objeto de um ponto ao outro do espaço ela não varia ao longo do caminho, eu poderia tirar para fora dessa integral a força, se ela estiver na mesma direção do deslocamento, e esse cara ele pintaria, num contexto de, vamos pôr aqui, força constante ao longo do deslocamento. Opa, esse D ficou horrível, muito aberto. Deslocamento. Esse cara aqui recairia naquela famosa expressão que você vê no segundo grau, força que multiplica, vou pôr essa simbologia bem assim, segundo grau, um delta S. Então aqui força, já o módulo, se ela estiver na mesma direção do deslocamento, e aqui deslocamento. E aí existem vários tipos de trabalho que eu poderia definir aqui. E assim, é importante você perceber que assim, mesmo antes de conhecer a primeira lei, simplesmente olhando para essa definição de trabalho, você já vai começar
a sacar que existe uma relação entre trabalho e energia. Vamos dar aqui alguns exemplos, né? Então imagine que eu tenho aqui, deixa eu colocar aqui embaixo, aqui exemplos. Deixa eu pôr uma canetinha mais fina. Então imagine aqui que eu tenho um objeto. Eu vou desenhar um plano assim, tá? Tem aqui um plano. Suponha ser um plano reto. Aí deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Desenhar um objeto aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso daqui com o mouse. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Consigo, massa. Então, ele está aqui, esse objeto, nesse plano. E aí eu quero fazer um trabalho, vou aplicar uma força em cima desse cara aqui. Uma força F. Deixa uma setinha aqui. Para movimentar esse cara ao longo de um deslocamento. Deixa eu desenhar aqui uma cota para ficar bem claro o que eu quero dizer para vocês. Então ele está aqui na posição e ele vai sair daqui, vai vir para cá. Isso aqui seria o ponto 1 e aqui o estado 2. Ele vai de 1 para 2 a partir de uma força F. Agora eu posso usar já a minha canetinha. Deixa eu colocar, na verdade, preto isso daqui, perfeito. Vim para a canetinha. E agora vamos usar essa cor preta para desenhar aqui as coisinhas. Então tem aqui uma força. Esse cara tem uma massa M. Continua tendo uma massa M aqui. Ele vai andar um certo deslocamento ΔS. E aí, se eu uso essa definição de trabalho, né, eu teria que o trabalho realizado por essa força para movimentar esse objeto de massa M do ponto 1 para o ponto 2 vai ser igual a integral, deixa eu pôr esse igual mais bonitinho, vai ser igual a integral entre 1 e 2 do produto escalar entre a força e o vetor de deslocamento. Perfeito. Agora, nesse contexto aqui, como é que a gente pode modelar essa força? A gente poderia recorrer à segunda lei de Newton, que fala que essa força vai ser igual à massa do objeto que multiplica a derivada da velocidade ao longo do tempo, também conhecido como aceleração, né? Esse cara, escalar ds. Agora aqui, se eu olho para essa integral, eu vou ter aqui ds dividido por dt. A variação do deslocamento ao longo do tempo. Isso é a própria velocidade v do objeto, né? E nesse contexto, a velocidade dele está ao longo da mesma direção do seu deslocamento. Então eu nem precisaria lidar com essas grandezas como se fossem grandezas vetoriais. Eu posso usar só os seus módulos. Então aqui eu teria que o trabalho realizado pela força F para movimentar o objeto de massa M de 1 a 2 seria igual à integral de 1 a 2 do produto massa ds dt eu vou chamar de v. E aqui eu vou ter um dv, mvdv. Já suprimi a simbologia, né, de vetor porque esses caras estão alinhados. Então aqui eu vou ter m que multiplica a integral entre 1 e 2 de v dv. Integral de v dv, vocês fizeram curso de cálculo 1 ou não, mas se tiverem feito vão lembrar que esse cara aqui é mv² sobre 2, avaliado entre 1 e 2. Então, nesse contexto, o trabalho que eu fiz para poder movimentar esse objeto de massa m através de uma força F, fazendo com que ele se desloque entre um estado inicial 1 e um estado inicial 2, vai ser igual a variação, deixa eu tirar esse símbolo aqui, essa reta, né, porque agora eu não preciso mais dela, quero fazer uma nuvenzinha, vai ser igual à variação dessa quantidade mv² sobre 2, que eu batizo de energia cinética. Então aqui, usando a própria definição de trabalho, ainda sem saber o que é a primeira lei de direito, porque eu estou apresentando para vocês essa ideia,
eu já consigo ver que existe uma relação entre trabalho e energia. Né? O trabalho que uma força F faz para mover um objeto de massa m de um ponto ao outro do espaço é simplesmente igual à variação da energia cinética desse objeto. Ponto. Trabalho e variação de energia. Estamos chegando numa construção legal. Né? Se eu tivesse num outro contexto, por exemplo, de ter um objeto de massa m, vamos desenhar aqui de novo esse cara aqui, usando uma linha aqui. Sendo movido por um outro tipo de força, agora não mais uma força F, assim, arbitrária, mas uma força gravitacional, que eu vou chamar de Fg, e a gente sabe que a força gravitacional, a força peso desse objeto, é igual a massa vezes a aceleração gravitacional. Se a gente empregasse nesse contexto de um objeto em queda livre a definição de trabalho como sendo integral entre dois estados do produto força escalar ds, e num contexto específico, num objeto em queda livre, a força já é conhecida, é a própria força gravitacional, esse cara seria integral entre 1 e 2 de mg escalar ds. Estando ds alinhado com g, porque ele está caindo em queda livre, está para baixo a gravidade e ele cai para baixo direitinho, esse trabalho aqui ele vai ser igual, deixa eu puxar mais para baixo isso aqui, ele vai ser igual a mg integral entre 1 e 2 de ds. A integral entre 1 e 2 de ds é a própria variação de altura do objeto. Né? Então isso aqui seria mgh, em que h seria a altura que esse cara está caindo. Então assim, o trabalho que a força gravitacional faz para fazer com que um objeto de massa m caia uma altura h vai ser igual à variação entre 1 e 2 dessa quantidade que eu chamo de energia potencial gravitacional. Então aqui também, novamente, eu já estou vislumbrando uma relação entre o trabalho de uma força e uma variação de um tipo de energia, potencial gravitacional. Aqui eu teria energia cinética. Então veja que existem formas de energia que vão estar vinculadas a esse processo de fluxo energético visando o movimento que eu chamo de trabalho. Perfeito? Num contexto de engenharia, eu acho que é importante falar sobre formas de trabalho. Né? O engenheiro ele usa esse conhecimento físico, matemático, para tentar manipular de maneira consciente as leis da natureza por uma certa finalidade. Então, para ele, é muito conveniente classificar os tipos de trabalho que interessam para ele. Então, aqui, a gente pode falar rapidamente sobre algumas formas de trabalho, tipos de trabalho, que interessam para o engenheiro e que a gente vai usar para poder projetar nossas máquinas que vão realizar algum tipo de finalidade, de função, geralmente tendo como objetivo o movimento, né, de algo. Então, formas de trabalho, vamos pôr assim, comuns em engenharia. Pronto. Não vou ficar inventando muita coisa aqui não. Esse vai ser o título da sessão. Então, quais são as formas de manifestação de trabalho que nós, engenheiros, gostamos de classificar, usar para poder separar as coisas, organizar e modelar os nossos sistemas físicos? Existem alguns tipos de trabalho que são muito usados em engenharia. Deixa eu minimizar aqui a minha letra. Deixa eu ver se eu consigo... Bom, não estou conseguindo, está travando aqui alguma coisa. Não, voltou, maravilha. Então aqui vamos pôr a letra um pouco menor e vamos tentar classificar alguns tipos de trabalho comuns para o engenheiro. Então, pensando num brainstorm rápido, eu tenho aqui o trabalho de eixo, que é o trabalho vinculado a esse movimento de um eixo que gira, que vai aparecer em várias aplicações de engenharia. Eu teria um trabalho que eu chamo de trabalho de pressão, que estaria associado a essa
força vinculada a um campo de pressão que um fluido em movimento está submetido quando tenta escoar ao longo de um certo percurso. O trabalho de pressão vai estar muito vinculado a máquinas hidráulicas, tá? Então, em turbinas hidráulicas ele vai ser importante, em compressores ele vai ser importante, em alguns tipos de gerador hidráulico também, gerador eólico, turbina eólica, esse cara vai ser significativo. Uma outra forma de trabalho também que aparece é o trabalho elétrico, né? Que na verdade está associado a movimento de elétron, assim. Então a gente usa muito trabalho elétrico, por exemplo, em geradores elétricos. A gente quer gerar trabalho elétrico a partir de um trabalho de eixo, que por sua vez pode vir de um trabalho de pressão, de um fluido que se expande passando numa turbina hidráulica e liberando essa energia nele contida para girar um eixo acoplado num gerador que vai girar um sistema de bobinas magnéticas. E essas bobinas magnéticas, pela lei da indução de Faraday, vão gerar uma força eletromotriz que você vai armazenar em um material elétrico para poder transmitir corrente elétrica para alguém. Então, trabalho de eixo, trabalho de pressão, trabalho elétrico seriam as formas mais comuns de trabalho, né, que a gente usa em contextos de engenharia. E aqui eu separei algumas imagens assim, né, de algumas máquinas de engenharia que lidam com processos de conversão entre essas formas de trabalho, respeitando, obviamente, a primeira lei. Então, exemplos simples aqui, só para a gente deixar a coisa mais ilustrada, né, um compressor, ele é um cara que... Opa! Deixa eu tentar minimizar, ficou muito grande. Ele é um cara que se vale, né, de um trabalho elétrico, esse que seria um compressor, a gente pode colocar aqui embaixo. Vamos para o menorzinho. Compressor. Esse cara aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar trabalho elétrico, você tem que ligar na tomada o seu compressor para ele funcionar. Esse trabalho elétrico vai gerar um eixo num motor elétrico. Então ele já transforma trabalho elétrico em trabalho de eixo. E esse eixo vai puxar um gás de um lugar, vai comprimir esse gás e vai transferir essa energia pressurizando um gás. Então ele pega trabalho elétrico, que vira trabalho de eixo, que vira trabalho de pressão. Nesses processos de conversão, parte dessa energia vai se perdendo, porque existem ineficiências mecânicas inerentes ao processo. Quem vai lidar com essas ineficiências vai ser a segunda lei da termodinâmica. Um outro dispositivo de engenharia também que vai lidar com esses processos, né, de conversão seria, por exemplo, uma turbina. Uma turbina é interessante. Deixa eu pegar aqui e minimizar porque ela está muito grande. Venha para cá a turbina, está muito grande. É difícil manipular esse negócio direito. Vou deixar aqui, pronto, tá ótimo. Isso aqui seria uma turbina, por exemplo, né? O que a turbina está fazendo para a gente nesse contexto também? Vamos pôr aqui, turbina. Isso aqui parece uma turbina hidráulica, tá? Vamos pôr aqui, turbina. Turbina só, porque se ela é hidráulica, se ela vai ser movida por um motor a combustão, isso são outros 500. Isso aqui é só a carcaça da turbina e é o que interessa para a gente. Deixa eu colocar ela mais próximo aqui, de onde interessa. E vamos circular. A turbina, ela vai fazer um negócio interessante. Ela vai se valer do trabalho de pressão, então vai entrar um fluido pressurizado nela e esse fluido vai expandir, ele vai aliviar a sua pressão e nesse processo de expansão ele vai gerar um eixo. Esse eixo você pode usar para o que você quiser, né? Geralmente você vai estar interessado em usar esse eixo acoplado num gerador para gerar trabalho elétrico. Então a turbina poderia, a princípio, se valer do trabalho de pressão para girar um eixo que vai gerar trabalho elétrico. Percebe que nesse caso do compressor o fluxo é invertido, está em outro sentido. Outros dispositivos de engenharia que vão lidar também com esses processos de conversão, falei da turbina, do compressor, e aqui eu vou colocar um gerador a gasolina, que está gigantesco, então acho que a gente pode diminuir bem esse cara aqui. Quando a imagem chega para mim, ela chega muito grande. Vamos pôr ela, esse cara está super comprido, está horrível, então vamos diminuir bem. Deixar esse cara um pouco mais amigável em termos da sua razão de aspecto. Isso aqui seria um gerador a gasolina. Vamos pôr aqui um textinho, então,
deixar aqui a coisa organizada. É claro que esse cara também respeita a primeira lei da termodinâmica e nesse contexto, o que esse cara faz, em última instância, ele está visando trabalho elétrico. Então esse cara se vale de uma energia potencial química armazenada nas moléculas de um combustível que tem um alto poder calorífico. E aí quando esse cara explode, ele está vinculado a um motor a combustão interna que vai girar um eixo. E aí esse trabalho de eixo vai ser convertido em trabalho elétrico, porque você quer aqui gerar energia. Você poderia fazer a mesma coisa, mas em vez de se alimentar com essa energia primária de uma reação química que vai liberar muita energia na sua queima, que seria o caso de um gerador a gasolina, você poderia também usar um gerador hidráulico, né? Que seria uma engenhoca um pouquinho diferente. Deixa eu diminuir aqui o tamanho dessa imagem, está muito grande, não temos necessidade disso daqui. Vamos pôr aqui em cima. Pequenininho. Aqui eu teria, por exemplo, um gerador hidráulico. Gerador hidráulico. Né? Esse cara aqui também, respeitando a primeira lei, vai servir para fins de conversão de uma forma de trabalho em outra, né? Sempre seguindo a primeira lei, que ainda não foi apresentada, mas que em breve será, depois que a gente conseguir definir direito esses conceitos. Então, um gerador hidráulico, ele também vai gerar energia elétrica, né? E ele se vale primeiro de um trabalho de pressão. Então, geralmente, você vai ter que ter um fluido pressurizado que vai liberar a sua pressão, expandindo e girando um eixo. Esse eixo vai gerar trabalho elétrico. Ou seja, esses 4 dispositivos de engenharia aqui, todos eles vão lidar com a conversão de uma forma de trabalho em outra. A gente pode, inclusive, escrever aqui, né? Esses dispositivos de engenharia servirão para fins de conversão de uma forma de trabalho em outra a partir de uma sequência estruturada de processos físicos concebidos pelo engenheiro que vai projetar essas máquinas de engenharia, tá? Então, acho que a gente conseguiu, nesse slide, abordar bem as formas mais comuns de trabalho usadas num contexto de engenharia. Deixa eu tentar fazer um box disso daqui, porque eu acho que essa frase é importante. Opa, deixa eu usar a minha ferramenta aqui para desenhar esse cara bem retinho. Eu tenho uma régua, então posso usar, posso também engrossar a minha linha. E a gente tem aqui essa definição, essa conclusão melhor a respeito dessas formas mais comuns de manifestação de trabalho num contexto de engenharia. Então, até agora, definimos... Opa! Deixa isso aqui mesmo, tanto faz. Definimos energia e definimos trabalho, né? E a primeira lei, deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui pra gente. Ela vai relacionar energia, trabalho e calor. Então agora falta a gente definir calor. Calor é uma definição que eu particularmente gosto muito. Pessoal, desculpa essa ineficiência em lidar com essa canetinha. Eu ainda estou aprendendo a usar isso daqui. Então tenha um pouco de paciência. Vamos definir agora calor. Eu acho essa definição bem interessante. Falamos de trabalho, falamos dos dispositivos mais comuns em engenharia. Agora vamos falar de calor. Vou pegar uma letra maior e vamos definir calor. E é difícil definir calor assim, né? É interessante quando a gente pensa em calor, se você pega, né, e escreve calor assim no Google Imagens, a primeira imagem que você vai ter, o primeiro tipo de imagem que você vai ter, eu peguei e fiz esse teste, vai ser uma coisa desse tipo aqui, ó, um brother assim, caralho, tá quente, uma pessoa desconfortável, né? Que na verdade não tem muito a ver com a definição
da grandeza física calor. Então isso aqui, essa imagem eu coloquei até meio que de zoeiro assim, para a gente não usar ela como referência para definir calor. Então não é isso que eu quero usar para falar de calor. Isso daqui tem a ver com uma percepção subjetiva, né, de um ser humano a respeito de uma sensação produzida no corpo dele por uma interação energética com o meio que está em torno dele. Então eu estou sentindo calor. A gente fala isso, né, porque nós somos bons calorímetros. A gente sente muito bem quando o nosso corpo está ganhando ou cedendo calor. Quando ele está ganhando o calor do meio, opa, está quente. Quando a gente está perdendo calor, opa, está frio. Na verdade, nós não somos bons termômetros, somos bons calorímetros. A gente percebe muito bem, né, quando está perdendo ou ganhando calor. Mas a gente não pode usar a nossa sensação subjetiva individual, está quente, está frio, estou com calor, para definir esse vocábulo que diz respeito a uma quantidade física vinculada a uma energia que se movimenta a fim de restaurar um processo perdido de equilíbrio, no qual esse processo perdido de equilíbrio, no contexto de calor, diz respeito ao equilíbrio térmico. Estaria inclusive vinculado ao que a gente chama de lei zero da termodinâmica, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Vamos focar aqui numa tentativa de definir calor, né? Eu acho que uma imagem muito mais representativa de calor seria essa daqui, ó. Isso seria uma imagem mais representativa daquilo que eu pretendo chamar de calor. Então vamos colocar isso daqui, porque é isso daqui que eu vou focar na minha tentativa humilde de definir nesse vídeo de hoje esse vocábulo chamado calor. Nesse contexto aqui, esse cara aqui que aparece aqui, que aparece aqui e que aparece aqui, é o que eu chamo de calor. Então, dessa imagem, você já percebe que existem 3 processos físicos distintos, com naturezas diferentes, distintos, vinculados ao movimento dessa grandeza física chamada calor. Eu tenho aqui um processo que eu vou chamar de 1, um processo que eu vou chamar de 2 e um processo que eu vou chamar de 3. Né? Processos físicos diferentes associados a essa mesma quantidade física chamada calor. Né? O processo físico número 1, ele vai ganhar o nome de condução de calor. O processo físico 2 vai ganhar o nome de convecção de calor. E o processo físico número 3, vinculado a essa figurinha, vai receber o nome de radiação. Então a gente tem condução como uma forma de transferência de calor, convecção e radiação. São 3 processos físicos diferentes associados ao movimento dessa grandeza física que eu chamo de calor. Eu não sei se eu tenho aqui alguma definição de calor já. Tem uma definição bem simples que eu peguei do Wikipedia, né? Que eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, colar no nosso caderno aqui, para a gente começar a definir melhor calor. Depois eu vou falar com mais calma sobre condução, convecção, radiação. Pretendo fazer uma série de vídeos sobre transferência de calor, assim, que é um assunto que eu acho fascinante. Eu ministrei por 2 anos e meio na Unicamp transferência de calor 1 e 2 para alunos de engenharia. Assim, foi uma experiência muito divertida, na qual eu aprendi muito sobre o que a gente chama de transcal, né? E
então tem muita coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre condução, radiação e convecção de calor. Então, a definição inicial de calor para a gente seria isso daqui, ó. Uma forma de energia que se transfere de um sistema para outro graças à diferença de temperatura entre eles. Né? Eu vou tentar sublinhar algumas palavras-chave aqui. Né? Então a gente está falando de calor, mas ao mesmo tempo a gente não está deixando de falar de energia. A gente define aqui sistema. Então, falamos de sistema, vamos precisar definir o que é um sistema. E é uma forma que se transfere. Então, calor tem a ver com uma transferência, com um processo físico. Deixa eu tirar minha régua daqui. Tem a ver com um processo físico de transferência, de transporte. Um movimento, mas não necessariamente de um objeto material, mas de uma entidade abstrata fictícia chamada calor. Né? E esse cara ele é transferido de um sistema para outro graças a uma diferença de temperatura entre esses caras. Então, calor a princípio seria uma forma de energia térmica em movimento. É uma definição que a primeira vez que eu ouvi foi no 2º grau ainda, e eu acho ela excelente, eu acho ela sintética, eu acho ela representativa, e eu acho ela suficiente, né, para definir calor. No fundo, calor é essa grandeza física que surge obedecendo às leis da natureza de forma espontânea, sempre que se percebe haver um desequilíbrio térmico entre corpos materiais que vão interagir ali de maneira invisível, trocando calor entre si. Né? E aí, esses processos físicos nos quais essa grandeza está autorizada pelas leis do cosmos a fluir, são separados, categorizados, classificados de acordo com a natureza do próprio processo. Então, no contexto aqui em que eu tenho uma parede sólida, então esse cara que seria um sólido, eu estou aqui no caso 1, então vou falar de um por um aqui, tirar essa régua aqui. Num contexto em que eu tenho um meio estacionário, parado, no caso uma parede, e aí eu tenho uma diferença de temperatura, aqui T1, que é a temperatura do lado esquerdo, é maior do que T2, que é a temperatura do lado direito. Se isso acontece, naturalmente surgirá um vetorzinho, e esse cara aqui é um vetor, o fluxo de calor, né, que vai tentar reestabelecer esse desequilíbrio térmico e gerar um novo estado de equilíbrio no meu sistema. Existe um anseio da natureza por tentar restaurar equilíbrios perdidos. Quando esse vetor chamado fluxo de calor surge no meio estacionário, parado, eu chamo isso de condução de calor. A condução tem muito a ver com essa transmissão de uma informação que ocorre numa escala molecular. É como se eu tivesse agitando um pouco mais as moléculas desse lado mais quente, e aí essa agitação térmica molecular mais intensa vai ser propagada para as moléculas vizinhas, que vão disseminando isso ao longo, né, do caminho e difundindo a informação no interior do meio de que, opa, alguém gerou um distúrbio naquele ponto do espaço no meu nível de agitação molecular. Preciso restaurar esse equilíbrio perdido. O cara que faz isso é um fluxo de calor que se estabelece por condução no meio estacionário. É uma forma de você transmitir calor. Eu pretendo, nas próximas aulas, falar bem sobre condução, apresentar a lei da condução de calor de Fourier e mostrar alguns modelos de quantificação desses fluxos aí, tá? Bom, num contexto 2, quando esse cara surge vinculado a um fluido que se movimenta e interage com uma superfície sólida aquecida, ele ganha o nome de convecção. Na convecção, então, eu teria uma superfície que está quente ou está fria, e aí eu lanço sobre essa superfície um escoamento. Esse escoamento, né, de um fluido, um líquido ou um gás, ele vai interagir com a parede sólida. Então ele vai pegar, se ele estiver mais frio, parte desse calor que está sendo emanado pela parede, vai absorver e vai tirar dali. Ele vai convectar. Convectar
é um verbo que a gente utiliza para se referir a esse transporte de uma propriedade física ao longo do espaço por um escoamento. Então, quem trabalha com convecção de calor tem que ter um bom domínio de mecânica dos fluidos, porque lida com escoamentos. Convecção é uma coisa muito complicada e muito difícil de ser modelada. Existem livros só sobre convecção de calor, né? Porque isso envolve mecânica dos fluidos. Só a título de curiosidade, na Unicamp a gente tinha transferência de calor 1 e 2. Na transferência de calor 1, eu falava de condução e radiação. Transcal 2 era só para convecção. Então a gente separava esse processo físico de convecção numa matéria só para ele, porque a ordem de magnitude dos coeficientes que você vai utilizar para quantificar a intensidade desses processos de troca em convecção, ela depende de muitas coisas, depende da geometria da superfície sólida, das propriedades termodinâmicas do fluido que se movimenta, da velocidade desse fluido. Então é muito difícil você quantificar, modelar esses coeficientes de troca em convecção. Geralmente você vai ter que recorrer a correlações experimentais, empíricas ou resultados de simulação numérica, ou em casos muito específicos, a gente tem algumas soluções exatas, analíticas, das equações do movimento de um fluido, para geometrias muito simples, para modelar esse fluxo por convecção. Então ele é bastante complexo. Num terceiro contexto, aqui, eu tenho um outro mecanismo físico muito legal de troca, que é o 3, então a gente está aqui agora no 3, chamado radiação. A radiação está associada a um efeito líquido bulk que tem origem na microescala do material, ou seja, a origem desse movimento, desse processo, vamos pôr assim, físico, de emanação de energia térmica radiante por qualquer tipo de corpo que esteja a uma temperatura acima do zero absoluto, ela está bem na escala subatômica da matéria. Então, assim, qualquer matéria termicamente ativa, ou seja, qualquer porção de matéria que esteja acima de 0 Kelvin, ele vai ter algum tipo de movimento interno. Né? Os átomos vão vibrar, os elétrons vão pular de camadas. E aí o que a gente entende é que o efeito Boole dessa energia liberada nos processos de jump de elétron, de movimento subatômico assim, dá origem à radiação térmica. Então o que a gente entende hoje em dia é o seguinte: toda matéria termicamente ativa emite ondas de radiação em todas as direções do espaço, em vários comprimentos de onda. Então a radiação é um fenômeno de natureza espectral, né? Existe um espectro no qual essas ondas de radiação térmica são emitidas em diferentes comprimentos de acordo com a temperatura do objeto. A própria incandescência, que é o fenômeno que te viabiliza acender uma lâmpada incandescente, está associado ao fato de que o comprimento de onda das ondas de radiação térmica emitidas pelo filamento de tungstênio, quando ele está muito quente, ele vai e migra para a faixa do espectro da luz visível. Então você enxerga esse brilho que é a incandescência, que no fundo é a percepção visual de que aquele cara está emitindo ondas de radiação térmica para você. Isso ilumina o ambiente. Agora, todos nós emitimos essas ondas de todos os pontos da superfície dos nossos corpos em todas as direções. A gente só não enxerga, porque o comprimento dessas ondas está fora da faixa da luz visível. Se você avistar uma pessoa brilhando na rua, incandescendo, ela deve estar pegando fogo, provavelmente. Vai estar muito quente, né? Então a radiação tem essa característica. O interessante dela é que ela, desses processos, assim, é o único tipo de processo físico que se manifesta mesmo na ausência de matéria. O que eu quero dizer com isso? O Sol, ele esquenta a Terra por radiação térmica. Entre o Sol e a Terra tem vácuo. Então não tem um meio ali que nem os físicos do início do século XX, final do século XIX acreditavam, como o éter que permeava o espaço, que vai pegar essa informação do Sol e mandar para a Terra. Não, é vácuo. É claro, a gente entende que são pequenas partículas chamadas fótons que viajam no espaço e chegam até aqui, iluminam a gente, aquecem a gente.
mas eu também posso interpretar esse fenômeno como um processo de emissão de ondas de radiação térmica a partir dos pontos da superfície do Sol, né, que viajam no vácuo e chegam até a gente e nos aquecem. Então a radiação tem essa característica muito interessante. Pois bem, defini já calor, trabalho e energia. Então, agora que a gente definiu isso, a gente tem que relacionar essas três grandezas de acordo com a primeira lei da termodinâmica. E o que essa lei ela fala para a gente? Ela fala basicamente o seguinte. Ela estabelece, agora eu posso escrever já aqui, deixa eu colocar então aqui primeira lei, já podemos colocar um enunciado para ela, agora que a gente definiu energia, calor e trabalho. A primeira lei é basicamente uma codificação por parte da racionalidade humana de como essas três quantidades físicas interagem entre si para reger a dinâmica de um determinado sistema. Então eu vou apresentar aqui a primeira lei da termodinâmica, agora que eu defini já calor, trabalho e energia, para que a gente possa finalizar a aula de hoje, que é uma aula introdutória de definição de conceitos. Primeira lei da termodinâmica. Eu vou colocar primeiro em palavras, depois a gente pode pôr uma equação para ela. Eu acho que isso aí é o menor dos nossos problemas. Então vamos pôr aqui um sublinhado e vamos puxar aqui uma setinha para a gente definir em palavras o que essa lei pretende nos informar. Ela afirma o seguinte: afirma que a energia de um determinado sistema varia em função de dois processos físicos distintos, denominados calor, um pouquinho maiúsculo, e trabalho. Pronto, calor e trabalho, tá? E aí, a gente pode aqui tentar colocar ela em termos de um equacionamento matemático, tá? Isso também depois a gente vai ter que especificar se o nosso sistema é fechado, se o nosso sistema é aberto, mas isso é uma outra questão que eu pretendo abordar no próximo vídeo, tá? Porque dessa definição de sistemas aberto, fechado, vai surgir conceitos novos como entalpia, por exemplo, enfim, que vai se relacionar com energia interna e trabalho de pressão. Então, por enquanto, vamos começar o processo de construção da primeira lei, de entendimento dela, olhando para um sistema termodinâmico fechado, tá? Então, primeiro é importante definir sistema, e aqui eu peguei uma figurinha de um livro, que é o Encropera, o livro do Encropera, de transferência de calor, no qual a gente tem esse daqui, né? Eu teria esse cara, um corpo de forma completamente arbitrária, que seria o meu sistema ST, né? Essas linhas pontilhadas eu chamo de fronteira, então isso aqui seria aqui dentro, deixa eu pôr aqui uma letra pequenininha, esse cara seria o meu sistema, isso daqui seria a minha fronteira, esse aqui é um sistema fechado, e tudo aquilo que é externo ao sistema, para além da fronteira, eu vou chamar de vizinhança. Opa. Vizinhança. Perfeito. Tá horrível esse A aqui. Pois bem, você percebe que nessa lei eu tenho aqui, ó, calor, esse cara aqui que entra. Trabalho, esse cara aqui saindo, ele pode entrar ou sair. E aí o que ela fala é que esse balanço líquido entre calor e trabalho vai ser responsável por fazer com que a energia do meu sistema varie. Então, assim, existem várias formas de você apresentar essa primeira lei da termodinâmica para um sistema fechado. Você poderia falar o seguinte, que a quantidade de calor que você coloca no sistema
in menos a quantidade de calor que você tira do sistema, out, então vou pôr Q in menos Q out, mais a quantidade de trabalho que você insere no sistema, menos a quantidade de trabalho que você retira do sistema, vai ser igual à variação da energia do sistema. Isso aqui seria uma forma de você escrever a primeira lei da termodinâmica. Vamos circular essa forma aqui porque ela é importante, ela é bem conhecida e ela relaciona essas grandezas físicas. Deixa eu colocar isso aqui numa forma de uma linha reta. Selecionei aqui agora, eu acho. Beleza. Essa aqui seria uma forma de você relacionar a primeira lei da termodinâmica. Uma outra forma, né, que as pessoas também usam muito, essa aqui é uma forma que eu acho que ela é geral, assim, a partir dela você vai construir outras formas, né, de representar a primeira lei. Uma outra forma que eu acho interessante também, e que aparece bastante em algumas definições, é essa daqui, ó. Tirar minha régua. Q menos W igual a delta E. Ela é mais sintética. E aqui, nessa forma, repare que eu não estou fazendo nem in e nem out. Não estou fazendo menção a entrar ou sair. Eu ponho Q e W. Então seria um Q, calor líquido, e um W, líquido. E aqui tem um sinal de menos, porque essa forma de representação ela atende uma convenção de sinais, que é o seguinte. Esse Q ele vai ser positivo quando adicionado ao sistema, e ele vai ser negativo quando ele for retirado do sistema. Enquanto o trabalho nessa versão da primeira lei, ele vai atender uma outra convenção. Ele vai ser positivo quando retirado e ele vai ser negativo quando adicionado. Eu sempre achei estranho essa coisa de Q menos W, e aí você define calor como positivo quando você põe no sistema. Até aí tudo bem, faz algum sentido para mim. E negativo quando você tira. Aí trabalha se define o contrário, é positivo quando você tira. É estranho a coisa ser positiva quando ela é retirada, né? E negativa quando ela é adicionada. Né? Por que eu acho que essa forma acaba aparecendo em vários livros, né? Porque geralmente nós, seres humanos, somos muito egóicos, muito autocentrados. A gente define as leis da natureza sempre por uma perspectiva utilitarista da finalidade delas para atender um certo anseio nosso. E a gente geralmente vai estar interessado em desenvolver sistemas termodinâmicos como engenheiros para fazer trabalho para a gente. Então, nossa ideia, quando a gente projeta máquinas de engenharia, geralmente vai ser retirar trabalho no sistema. E aí você fala, ok, quando eu retiro é positivo, porque é o que eu quero. E aí, para compensar essa definição utilitarista, você põe um sinal de menos aqui na frente. É uma outra forma de você entender. Nessas duas formas de apresentação da primeira lei, né, tanto essa quanto essa daqui, elas vão estar expressas em Joule. Tá? Uma outra forma de você também apresentar essa primeira lei é o seguinte: se isso daqui é válido para qualquer intervalo de tempo, ela também é válido ao longo do tempo, em cada instante. Então você pode também apresentar essa lei por unidade de tempo. Então, uma outra forma de você apresentar a primeira lei para um sistema fechado é falar o seguinte: Q ponto menos W ponto igual a dE do sistema dt. E aí esse ponto significa taxa. Então, nessa forma aqui de apresentação, você está apresentando a primeira lei por unidade de tempo. A unidade dela de medida vai ser joules por segundo, que também é sinônimo para watt. Perfeito?
Então, essa seria a forma de você apresentar a primeira lei da termodinâmica para um sistema fechado, tá? Quando a gente tem um sistema aberto, no qual existe um fluxo ali ao longo das fronteiras, a gente vai continuar usando essa forma, mas geralmente ela vai ser apresentada de uma maneira um pouquinho diferente, porque a gente vai vincular a essa forma um pequeno processo dedutivo, no qual a gente vai abrir esse termo de energia aqui do sistema. Isso vai deixar de ser um sistema e vai virar um volume de controle, que é um outro conceito importante em engenharia, no qual eu vou classificar de maneira muito clara a que tipos de energia eu vou estar me referindo aqui. E aí você pode fazer processos dedutivos nos quais você pode pegar esse trabalho aqui, explicitar os trabalhos de pressão vinculados a esse fluido que se move ao longo de uma fronteira imaginária, né, no qual ele tem que fazer um certo dispêndio de pressão para poder carrear aquela massa de fluido que está na frente dele se movimentar. E aí quando você abre esse trabalho de pressão aqui e mistura com a energia interna aqui, isso vira entalpia. Então você vai ganhando outros contornos, outras formas de representação da primeira lei. Mas isso eu acho que é assunto para um outro vídeo. Eu acho que para a aula de hoje a gente conseguiu definir bem esses conceitos, né? Então eu pretendo nas próximas aulas destrinchar um pouco melhor alguns dos assuntos que foram aqui abordados, até porque eu acho que a ideia é fazendo vários vídeos falando sobre primeira lei, segunda lei, entalpia, formas de transferência de calor, etc. Então eu acho que por hoje é suficiente. Agradeço a intenção. Se você achou isso aqui interessante, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Se tiver dúvida, comenta que eu vou responder sua dúvida com o maior prazer, com uma boa vontade. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.